Bom, vamos estudar agora uma introdução dos números decimais, começando com números com vírgula. No nosso dia a dia, lidamos com situações que envolvem números com vírgula. Exemplo, na feira, o preço dos diversos produtos são R$ 23,50. Vê, usou vírgula aqui nessa situação. R$ 2,30. Usou vírgula. R$ 2,99. R$ 1,34. R$ 1. Certo? Então, esse daqui é só um exemplo de situações que utiliza vírgula, mas também há outras. Por exemplo, quando a gente vai medir uma determinada coisa e tal, a gente diz, determinada medida digamos, tem 1,50 m, 1,50 m, certo? Aí são situações que os números com vírgulas estão presentes, certo? Como percebemos, falando aqui em dinheiro, a nossa moeda, que é o real, e assim como também existem nos outros países, existem também os chamados centavos. Não só o Brasil tem os centavos, mas também outros países têm. Porém, o que significa centavos? Certo, então, vamos ver aqui um exemplo. Eu comprei um produto que custa R$ 1 e eu só tenho moedas de 10 centavos. Daí, quantas moedas de 10 centavos vai precisar para pagar o produto? Então, a resposta vai ser 10. Por quê? Se eu pegar 10 vezes 0,10, que é o 10 centavos, é igual a R$ 1, certo? Vai precisar de 10 moedas de 10 centavos para formar R$ 1. Diante do exemplo, é como se a gente pegasse R$ 1 e dividisse em 10 partes iguais, certo? Cada uma dessas partes vale 10 centavos. Então, é como que se 10 centavos, certo, fosse pegar R$ 1 e dividir por 10, certo? É como que se 10 centavos fosse a 10ª parte do real. Agora, por que o nome centavo? Centavo já vem de 100. É como se eu pegasse 1 e dividisse por 100. Aí é 1 centavo. Cada 1 centavo seria necessário 100 centavos para formar R$ 1. Mas aqui estamos falando de 10 centavos. Pronto. Então, diante dessa lógica, é como se eu pegasse R$ 1, que é uma coisa inteira, e dividisse em 10 pedaços. Cada pedaço é como se fosse 10 centavos. Certo? Agora vamos ver aqui de uma outra maneira. Observe a figura abaixo. Vamos representar os números com vírgula. Observe a figura abaixo. Se representarmos uma unidade por um quadrado e dividir o quadrado em 10 partes iguais, certo? 10 partes, 10 pedaços iguais. Cada pedaço é uma parte 10 vezes menor, certo? Cada pedacinho aqui 10 vezes menor que a unidade inteira, certo? Então, significa dizer que cada uma dessas partes é chamado de décimo, certo? Ou seja, é a 10ª parte de um inteiro, certo? É como se eu pegasse um inteiro e dividisse em 10 partes iguais. Aí esse pedaço aqui, ele é chamado de décimo, certo? Podemos ainda ter partes menores que o décimo, como é o caso do centésimo e o caso do milésimo. Então, se representarmos uma unidade por um quadrado e dividir o quadrado em 100 partes iguais, cada pedaço é uma parte 100 vezes menor que essa unidade. Então, pronto, vamos pegar um quadrado
E ao invés de dividirmos em 10 partes iguais, a gente resolva dividir esse quadrado em 100 partes iguais. O pedacinho aqui é como se ele fosse a parte dividida por 100, certo? É como se eu pegasse, isso aqui é chamado de centésimo. Então veja, quando eu divido em 10 partes iguais, é chamado de décimo. Quando é dividido em 100 partes iguais, o pedacinho é chamado de centésimo. Centésimo é a unidade dividida por 100, certo? É pegar o quadrado e dividir por 100. Ou é a mesma coisa que, como que se diz? Então, já que centésimo é a parte dividida por 100, o décimo seria a parte dividida por 10, certo? Nessa parte aqui eu chamo de centésimo. O centésimo é 100 vezes menor que a unidade e 10 vezes menor que o décimo. É como se eu pegasse esse décimo aqui e dividisse em 10 partes iguais, certo? Aí forma um centésimo. A posição de um algarismo que representa o centésimo é à direita do décimo. Então, primeiro vai vir o décimo e depois vai vir o centésimo. Bom, se formos representar em forma de número, os números decimais, a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Veja aqui um exemplo. Eu tenho 0,7. Antes da vírgula é chamado de parte inteira. Depois da vírgula, parte decimal. Veja que eu tenho um número antes da vírgula e um número depois da vírgula. Certo? Isso vai ser importante saber. Veja, 15,431. Veja que eu tenho dois números antes da vírgula, parte inteira, e tenho 3 números depois da vírgula, parte decimal. Então, antes da vírgula, jamais devemos esquecer que temos a parte inteira. Depois da vírgula, temos a parte decimal, certo? Então, veja o seguinte. Isso vai contar muito na questão dos nomes. Décimo. Décimo é se tiver uma casa decimal. Nesse caso aqui, esse 7, ele está sendo décimo, certo? Centésimos é se tiver duas casas decimais. Aqui não tem nenhum exemplo de centésimos. Milésimo é se houver 3 casas decimais. Então aqui, ó, tem 3 casas decimais. Então quer dizer que aqui nós temos milésimos, certo? Décimos e milésimos é se houver 4 casas decimais e assim por diante. Como é que a gente vai fazer a leitura? A leitura dos números decimais é da seguinte maneira. Quando lemos um número com vírgula, é importante estar atento e compreender o que está antes e depois da vírgula. Os algarismos que aparecem depois da vírgula representam a parte decimal, como a gente já viu. Tem a parte inteira, que é antes da vírgula, e tem a parte decimal. Veja o seguinte, a parte inteira nós temos a unidade, nós temos a dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim vai. Agora a decimal não. O primeiro parte aqui é chamado de décimo, foi dividido por 10, pegou a unidade e dividiu por 10. A segunda parte é o centésimo, pegou a unidade e dividiu por 100, contou o centésimo. A terceira parte é o milésimo, pegou a unidade, dividiu em 1000 partes, aí achou o milésimo. Aí depois, décimo de milésimo, aí centésimo de milésimo, milionésimo e assim vai, certo? Do mesmo jeito que tem nomes antes da vírgula, depois da vírgula também há nomes. Geralmente é usado até o milésimo, certo? Muito raro encontrar um número que tenha décimo de milésimo em diante. Certo? Então, veja alguns exemplos. 2,6 é 2 inteiros e 6 décimos. Aqui, veja que 2 inteiros. Veja que o 6 é um número depois da vírgula. Então, 6 décimos. Certo? Aqui,
38 inteiros e 72 centésimos. Olha, o 2 ele parou no segundo número após a vírgula. O segundo número depois da vírgula, como a gente já viu nessa tabela daqui, é o centésimo. Agora vamos ver esse. 12 inteiros, 425 milésimo. Veja que o 5, ele parou no milésimo. Aí a gente lê 425 milésimo. Agora esse daqui. A parte inteira é 0. A parte decimal é 4. Só que o 4 ele está ocupando a posição dos décimos. A gente vai falar 0 inteiro e 4 décimos? Não, quando é 0 a gente nem fala. Aqui, então, a gente vai falar 4 décimos. Agora esse daqui também tem 0. Aí a gente vai falar 0 inteiro e 38 centésimos? Não. A gente simplesmente vai falar 38 centésimos. Às vezes a gente pode ler tipo utilizando o nome vírgula. Digamos 2,6, 38,72, 12,425, 0,4, 0,38. Certo? É comum também a gente falar lendo a palavra vírgula, certo? Mas a correta leitura é desse jeito. É saber aonde foi que parou o número. Aí, dependendo de onde ele parou, é que a gente vai ler a palavra décimo, centésimo ou milésimo. Agora vem uma pequena observação. Quando os números decimais terminam com 0, as leituras são as mesmas, pois eles são iguais. Veja, aqui tem 6,10. Ou seja, 6 inteiros, ó, 1 décimo. Por que 1 décimo e não 10 décimos? Não tem como. O 0 ele ocupou o centésimo. Só que é 0. Aí, ou seja, o que é diferente de 0 é o 1. Então, significa dizer que aqui é 6 inteiros e 1 décimo. Agora veja esse daqui. Esse daqui, 6,1, é 6 inteiros e 1 décimo também. Qual é a diferença desse daqui pro de cima? Olha, praticamente nada, porque esse 0 aqui, ele não vale, certo? Ele não tem aquele valor de peso de algarismo, por conta que aqui ele está depois da vírgula. Certo? Aqui, 6,1000. Isso aqui significa o quê? 6 inteiros e 1 décimo também. Certo? Isso mostra que tanto faz colocar o 0 no final de 6,1 ou não, que é a mesma coisa.